Fala meus amigos, eu estou hoje com o meu amigo aqui, Fernando Loureiro, o cara da Rubber Tank. É um prazer receber aqui, sempre encontro esse cara, tudo que é evento no Brasil, esse cara está presente, ele não perde uma, Fernando. Eu tenho perdido alguns, mas bem a contra-gosto. Então, tem alguns eventos que a gente não vai. Eu gostaria realmente, como você disse, participar e estar presente em todos os eventos. Porque a interação com o pecuarista de estar lá junto é muito boa. Cada evento desse, o pessoal está levando tecnologia, está tendo novidade, o que estão aplicando. Você vê que aqui nesse evento eles trazem os cases dos produtores, trazendo experiência. Você já fez palestra aqui também, né? Eu já tive a oportunidade de palestrar aqui anos anteriores, foi uma aceitação bem interessante, então sempre é muito bom estar junto. Muito bem, a primeira vez que eu vi essa ideia de se usar um pneu de um trator para fazer um bebedouro, confesso que o meu pensamento foi, cara, que legal. Pela primeira coisa, né? O pneu daquele nunca mais acaba. Né? Um bebedouro é indestrutível aquilo dali, né? Quantos anos dura? Tem conta isso daí? É para sempre, né? A ideia é que seja para sempre. Com baixíssima manutenção, é um bebedouro que não racha, não trinca, ele não enferruja. O que pode acontecer com muita raridade, nós já estamos há 10 anos com a ideia implantada e sendo usada no Brasil, é esporadicamente um bebedouro desse que esteja fora do uso, sem água, num pasto vedado, pegar fogo. Aconteceu já. Aconteceu 2 vezes que o cliente perdeu o bebedouro. Mas será que ele pegou fogo sozinho ou alguém botou fogo nele? Só que é um fogo, não, é um fogo da fazenda, daquele que queima todos os pastos, o poste, a cerca, morre o gado. Então, quer dizer, pegou o fogo, ele queimou junto. É um queimou junto. Mas entendi. fora isso, a gente tem uma expectativa aí, eu até brinco muito que pode usar uma garantia de 100 anos porque não acaba. Muito bem, isso aí é bom dar essa garantia, né? E aí eu lembro que aí eu pensei assim, falei, cara, que legal essa ideia e tal, eu acho que eu não via, eu não lembro se foi a ideia do Rubber Tank, a empresa em si, mas eu vi a ideia de usar pneus. Falei, é muito fácil, vou procurar pneus, vou fazer essa ideia, é facinho, né? Você vai lá, faz o quê? Aí eu vi que não é só assim, que o pneu que eu tinha lá, do tamanho dessa mesa aqui, aí tá um bebedouro com a dimensão que a gente precisa, aí foi aí que eu vi. Onde que tem um diferencial muito grande, pelo menos no meu ponto de vista, é que vocês conseguem juntar pneu de tamanho que você não acha em qualquer lugar tão fácil, né? Um pneu com diâmetro de 3 metros, né? A matriz da empresa, Arthur, nos Estados Unidos se chama Giant Rubber Water Tanks. Lá eles trabalham só com os pneus gigantes, que é a palavra em inglês giant. E esses pneus gigantes são daqueles equipamentos fora de estrada, caminhão Caterpillar, maquinário pesado, muito grande, que estão dentro das mineradoras. Então, nas mineradoras, esses pneus, depois do uso, eles são um problema ambiental, são um descarte difícil. A gente trouxe uma solução muito prática, ecológica, que é pegar esses pneus e transformar em bebedouro. Então, a gente tira o problema ambiental com o lixo, transformando num produto de altíssima aceitação, porque não causa nenhum dano aos animais, à saúde dos animais, ele não deixa nenhum resíduo, não libera nada que possa vir prejudicar o desempenho dos animais. Ele é bastante flexível, ele é resistente, então vai ser muito durável, facilidade de manuseio e tem vários tamanhos. Realmente, você falou, os pequenos, eles são muito maiores do que um pneu de trator convencional. Mas todas as fazendas que a gente conhece no Brasil, esporadicamente tem aqueles pneus de trator que foram trocados e não servem mais. E eles podem e devem ser usados, podem e devem, em vez de ficar encostado lá, juntando cobra, inseto, até mesmo água e mosquito da dengue, põe ele em uso para bebedouro que vai ter um bom uso. Muito bem, aí esse ponto que até eu vou te falar aqui agora, que eu peguei um post seu, ou alguma coisa com material seu, para usar num curso, numa aula que eu dou, que fala sobre a questão de aguadas na fazenda, tem essa questão da qualidade da água que os animais consomem. Né? Então, assim, que realmente existe uma diferença absurda do gado que bebe uma água limpa de um bebedouro, do gado que bebe uma água suja de um bebedouro, do gado que bebe uma aguada de um açude que tem vazão, de um rio que passa. Né? Tem vários fatores, inclusive aquele que bebe uma lama velha que está ali, que os animais pisam em cima, que mija em cima, caga em cima, e que realmente a diferença é absurda. Então, o que você me fala? E você é um cara que hoje, quando se fala de água, né, fornecimento de água aos animais, você é um cara que todo mundo procura para falar sobre isso. O que você me conta dessa história aí?
Arthur, eu fui pesquisar isso e você está certo em tudo isso que você falou. Realmente a gente tem, vamos dizer aqui no Brasil, em torno de 200, ou alguns falam 210, outros já estão falando em 180 milhões de cabeças. De qualquer forma, é gado pra caramba, é muito bovino que nós temos no Brasil. E nenhum deles está passando sede, eles bebem água todos os dias. O animal que está lá na sua fazenda no interior de São Paulo, o animal que está no Rio Grande do Sul ou em Rondônia, no sertão do Piauí ou do Maranhão, os animais bebem água, só que tem diferentes qualidades dessa água. Às vezes a gente não consegue exercer nenhum controle, é a água que tem lá. Aquele açude, nos meses de estiagem, de menos chuva, ele vai cada vez mais secando e ele vai virando uma lama. Aquela lama vai ficando prejudicial porque ela concentra toda a sujeira. Tudo que o animal estercou em volta do açude, quando chove, é carreado, é levado pela enxurrada para dentro do açude. E aquilo é uma fonte de contaminação para os animais. O animal que bebe uma água muito barrenta, muito suja, com contaminação de coliformes fecais, ele vai beber menos água e vai ter um desempenho bem abaixo. O animal que a gente consegue exercer o controle, aonde a gente exerce o controle? Nos bebedouros artificiais, nas pilhetas, que pode ser de concreto, pode ser de tijolo e cimento, pode ser de plástico, pode ser de latão e, no nosso caso, a gente fornece esses de pneus, é um produto a mais, uma vantagem a mais, mas você exerce o controle, você pode limpar aquele bebedouro com uma frequência. E aí a água que a gente deve servir para esses animais é a mesma água que a gente beberia, sem nenhum nojo, sem nenhuma restrição. Bota o copo ali, eu bebo. Essa água está boa para eu beber? É a melhor água para os animais. O animal que bebe dessa água limpa, ele bebe mais água, com mais prazer, com mais satisfação, e aí ele come melhor, ele vai comer melhor o capim, o pasto e o suplemento do coxo, e é por isso que ele ganha mais peso. Então, alguns trabalhos chegam a falar em 700 e até 800 gramas de diferença por dia de um bebedouro artificial com a água bem limpa, lavada com frequência, comparado àquele açude que a gente falou aqui de água bem barrenta. Eu lembro que eu vi lá nesse seu material que eu utilizei, roubei descaradamente, falava, se eu não me engano, tinha algum estudo que mostrava que um lote chegou a ter perda de peso dos animais, que não por estar bebendo uma água suja, enquanto outros animais bebendo água limpa ganhando peso, né? Algo assim, né? E é bastante peso, né? É bastante comum isso. Então você vê que aqueles animais que não desempenham, que não vão bem, vou dar um exemplo aqui assim de forma grosseira, mas para quem conhece, por exemplo, regiões como o Pantanal do Mato Grosso do Sul. Os animais que estão lá no Pantanal, eles bebem água nas cacimbas. As cacimbas são buracos feitos mecanicamente com draga para juntar água. Aquela água, em pouquíssimo tempo, menos de 6 meses, ela é uma água extremamente barrenta, cinza e contaminada. É por isso que o animal pantaneiro, o bezerro pantaneiro, ele é mais leve, ele é um animal que teve o seu desempenho prejudicado. O animal que tem acesso a uma água de boa qualidade, lógico que a mãe vai estar tendo também, as matrizes vão estar tendo acesso a essa boa qualidade. Aí entra a questão de manejo sanitário, de pastagem de boa qualidade. Então tudo isso vai impactar, mas só a água responde, em média, por 220 a 250 gramas de diferença de ganho diário. Isso muitas vezes é um diferencial de lucro de uma propriedade no final do ano. A gente, quando está falando aí num evento como esse, vendo o pessoal falar de um monte de coisa, a gente está ali brigando por 200 gramas a mais por dia, com a suplementação, com a estratégia, com não sei o que lá, e às vezes o cara está perdendo com a água. Exatamente. A gente está vendo isso, né? E ocorre com muita frequência isso. E aí você me falou, né, estávamos falando aqui um pouquinho antes, e eu peço que a gente volte nessa, que é o seguinte: como é que você foi parar nesse trabalho de rubber tank, de trabalhar com água? Por que foi que levou você? Como é que você caiu nessa história aí? Não foi bem caiu. Eu sou veterinário de formação, aí eu trabalhei mais de 15 anos da minha carreira no setor de nutrição de bovinos. Primeiro como técnico das empresas de nutrição, dando assessoria aos clientes. E aí eu migrei já para a área comercial, para fazer um técnico comercial, a indicação dos melhores produtos, a avaliação do conjunto total de pastagem,
a genética dos animais, o manejo adotado na fazenda. E eu comecei a ver isso, Arthur. A gente fornecia para uma fazenda um suplemento X em questão, e os animais tinham um desempenho esperado. Em outras fazendas, às vezes até com animais com genética superior, com manejo de pastagem melhor, com controle bom, e o mesmo suplemento da fazenda que a gente estava comparando, mas o desempenho não era tão bom. E aí a gente passou a observar com o tempo que a diferença estava na água. Os animais tinham um açude sem boa qualidade. Você sabe que as pessoas não fazem ainda, não é comum a gente encontrar a avaliação da qualidade da água, seja ela de açude, de represa, riacho, ou mesmo das aguadas artificiais, das bebedouras artificiais. A pessoa não faz nenhuma avaliação. Muito esporadicamente, o peão, o funcionário, o colaborador está lá a cavalo, ele comenta: olha, seu Arthur, aquele bebedouro lá tá com a água bastante suja, seria interessante a gente lavar. É raro encontrar isso, é mais fácil ele vir te falar: seu Arthur, aquele bebedouro lá do Pasto 12, ele tá com a boia quebrada, vamos ter que trocar a boia, ou ele rachou e tá vazando água. Mas a água em si, eu aposto que esse funcionário tem condição de apiar do cavalo, ir lá, tomar o tereré dele, ou mesmo um gole d'água, matar uma sede, e ele falar: não vou beber água desse bebedouro, porque não tá legal. Então a gente desenvolveu, com o passar do tempo, umas fichas para facilitar esse manejo. E essa ficha eu chamo ela de leitura de bebedouro. O pessoal conhece bastante a leitura de coxo, para saber se tem suplementos, se está botando a quantidade adequada. Então a gente passou a adotar algumas fichas, as fazendas a gente disponibiliza isso gratuitamente para todo mundo do Brasil. Quem assistiu o Arthur, só mandar, pedir, ele vai ter, eu vou dar o link. Você pega essas fichas, pode adaptar ela à sua realidade, da sua fazenda, as informações que você acha necessário, mas o importante é ter dados, coletar dados. Por exemplo, Arthur, quanto choveu na sua fazenda ano passado? Você só vai saber se você tiver algum quilômetro e marcar diariamente. Diariamente. O pessoal até tem, mas não marca, né? Muitas vezes não marca. Só serve para ir na cidade e dizer assim: opa, choveu 50 milímetros lá em casa ontem. Mas é só isso mesmo. E aí a gente faz a brincadeira das tiazinhas do zap do choveu aí, aqui tá chovendo. Então, aí tem que anotar. Hoje não choveu, não anota nada. Hoje não choveu. E a maioria dos dias no decorrer do ano não chove mesmo. No dia que chove, marca lá 17 milímetros. Aquela informação você tem. A partir daí a gente passa a anotar o bebedouro. Quem é o responsável? Pode ser o Zé, o Juca ou o Pedro, a pessoa que estiver indo ao pasto no campo. Pode ser o dono da fazenda, o empresário, pode ser o gerente ou um colaborador. Coisa simples de levar um papel dobrado na baldrana, no arreio, levar no bolso com a caneta e marcar. Que dia que é hoje? Qual que é esse pasto? Bebedouro está com a água transparente, translúcida, curva, opaca, tira uma amostra da água com um copo transparente, só visual, qualquer um pode fazer isso. Como está a água? Tem presença de matéria orgânica, de insetos, por exemplo, em noite de lua cheia cai muita mariposinha, besourinho, tem que tirar, porque aquilo é matéria orgânica, aquilo prejudica. Outra, os animais estão recebendo bastante suplementação proteica, ração. Aí leva essa ração na boca, na hora de beber água, cai milho, cai farelo de soja, cai outros farelos, aquilo azeda na água. E vai ser o substrato para desenvolvimento de bactéria. Bactéria, protozoário, que vai causar a infecção gastrointestinal dos animais, principalmente no fígado. Muito bem. Então, aqui pra gente terminar, como é que o cara acha você nas redes sociais? Bom, aí a gente tem um site, o site é Rubertank, Ruber com 2 Bs, .com.br. A rede que eu uso bastante é Instagram, é @FernandoRubertank, tudo junto. E pode nos achar pelo WhatsApp também, eu estou no 67 981 45 4540. Muito bem, esse aqui foi o meu amigo Fernando, o cara do Rubertank. Obrigado, Tamo junto, meu amigo. E até uma próxima aí, pessoal. Show, obrigado.